agora para a matéria nova, tá? É uma matéria que trata sobre métricas, uma matéria importantíssima, principalmente quando a gente trata de contratação de fábricas de software, ou contratação de desenvolvimento de softwares, quer seja de sustentação, quer seja para desenvolvimento novo, tá? Muito importante também para aqueles alunos que vão trabalhar com a parte de consultoria. Nós temos muitos alunos que trabalham na área de desenvolvimento como freelancer, como consultores. Já falei aqui para vocês, mas vou repetir, que o mercado de TI é um mercado que é muito dinâmico, né? A gente tem mudanças estruturais que acontecem agora a cada ano, né? Sendo que as mudanças mais arquiteturais, elas acontecem de dois em dois. Então, hoje, em relação à sustentação e contratação de software, é muito comum que você contrate uma empresa, por exemplo, eu contratei a empresa XPTO. Então, ela foi contratada e eu contratei a R$ 1.000 o ponto de função em Java. Essa empresa, ela é composta de 5 funcionários, né? Um sócio acionista, um gerente de projeto, um arquiteto, um preposto e um pessoal para lidar com a parte administrativa, parte financeira, licitação. É uma empresa relativamente pequena. Só que por trás dela, ela tem uma joint venture, ela tem outras empresas contratadas e muitas vezes contratadas por consultores, em que eu faço a demanda de solicitações de desenvolvimento e essas pessoas que são contratadas por mim, terceirizadas, né, uma quarteirização, vamos colocar assim, elas é quem desenvolvem. E por que que isso acontece? Com o advento da programação em nuvem, com o advento dessa arquitetura que a gente está trabalhando, da arquitetura voltada para desenvolvimento de software, com o GitHub, GitLab, com essa questão do DevOps, integração contínua, com essa questão cada vez mais de você não precisar estar no escritório para poder desenvolver algo, o que está acontecendo? A empresa que está aqui em Brasília, que tem um preposto, um arquiteto dentro de uma sala em um órgão, ela abre demandas por uma fábrica de software na Paraíba, no Piauí, Minas Gerais, e dentro, por trás dessa fábrica de software, como se fosse um call center, eu tenho lá 40, 50, 80 desenvolvedores. E há também a figura dos especialistas e dos consultores especialistas, né? Então, existem pessoas que trabalham especificamente, né, para várias fábricas de software, para montar soluções, fazer configurações, definir arquiteturas de desenvolvimento, enfim, criar esteiras, né, de implementação ou esteiras de implantação de software. Então, esse mundo de TI, ele não somente a questão de hardware e a questão de software deixou de estar local, né, aquela questão de vermos CPDs com centenas e centenas de máquinas, o que mais a gente está vendo agora é uma migração disso para um ambiente que a gente chama de no-premise, né, que é um ambiente na nuvem, que é um ambiente de você ter uma disponibilização da sua arquitetura, tanto de hardware quanto de software, em um AWS, em uma DataPrev, em um Azure e assim por diante. A mesma coisa está acontecendo com a mão de obra de software na parte de desenvolvimento. Então, métricas de software ajudam muito, primeiro, de um lado de quem está na mesa, de quem está contratando. Então, eu vou contratar para desenvolver um software para a minha empresa. Vamos imaginar que a minha empresa seja um supermercado de pequeno porte, um supermercado de bairro. Eu quero desenvolver um software para controlar as minhas vendas e a parte do meu estoque e o pagamento aos meus fornecedores. Quanto eu vou cobrar, aliás, até quanto eu vou pagar por esse software, né? Pensando de um lado do balcão. E do outro lado do balcão chega você, vocês como consultores falam, olha, eu vou desenvolver esse software para você. Quanto você vai cobrar por esse software? Então, assim, desenvolvimento de software é algo muito pessoal, é algo que envolve um movimento artesanal muito grande. Então, ele não é como você desenvolver uma commodities. Não é como você desenvolver folhas de papel, não é como você fazer café. É uma coisa diferente. É diferente por quê? Porque um software ser desenvolvido, ele tem um toque muito pessoal, ainda que você use frameworks padronizados, arquiteturas de software padronizadas, o desenvolvimento de software em si é algo que você não consegue mensurar de maneira muito pragmática quanto ele custa, né? Você pode ver o mesmo software ser desenvolvido a R$ 1.000 e o outro desenvolver a 10 mil.
e aí você vai ver vai tentar ver qual é a diferença entre eles, você vai ver que é mais da confiança, da forma que foi feita, tá? Então, para dirimir tudo isso, porque isso sempre foi um grande problema para a área governamental, é como saber que aquele software é caro, como saber que aquele software é barato. Então, o Ministério da Economia, exemplificando aqui um exemplo hipotético, foi lá e contratou um sistema para controle de portaria. Aí ela pagou pelo sistema R$ 10.000. Aí o Ministério da Saúde foi lá, resolveu fazer um sistema de portaria também e cobrou R$ 20.000. O Ministério do Itamaraty resolveu fazer um sistema de portaria também, cobrou e pagou R$ 50.000. Aí você vai auditar isso e vai ver que nenhum dos três está errado, porque a especificação foi feita correta, o pagamento foi feito por aquilo que foi solicitado. Então, como é que os órgãos de controle, né? Como é que um TCDF, como é que um TCU, como é que um AGU vai entrar com ações ou verificar se isso foi realizado de maneira idônea ou não? Como é que eu, um consultor particular, ao entregar um orçamento para você, naquele supermercado que eu coloquei no exemplo anterior, no início, como é que eu vou confrontar um orçamento que o meu colega concorrente entregou para você também? Porque imagine, eu vou fazer um serviço de marcenaria aqui em casa. Então, o que normalmente acontece é você contratar um orçamento de 2 ou 3 profissionais, quando não mais, para vir fazer orçamento na sua casa. E aí, para que você balize o valor dos orçamentos, é necessário que você veja uma série de coisas. Então, primeiro, vamos imaginar que a metragem linear de armário a ser feito seja de 10 metros. Então, um me cobra R$ 1.000, o outro me cobra 2.000, o outro me cobra 3.000. Aí eu vou olhar o orçamento e vou ver, olha, a média aqui de preços que eu tenho é 2.000, mas por que que esse cara que cobra 2, que está na média, se cobra 1 e esse cobra 3? Aí eu vou ligar para o cara que cobra 1, que cobra 3. Não, por que que o seu orçamento é tão caro? Olha, porque eu uso uma madeira X, que é uma madeira que é mais resistente à água, porque as minhas dobradiças que eu uso têm a durabilidade, a garantia de X anos. Aí eu vou perguntar para o cara de 2.000, que está lá na média, falo, não, porque eu compro muito material e a quantidade de material que eu compro me permite com que eu faça o valor mais baixo. Aí você pergunta para o cara de 1.000, não, é porque eu faço, a minha produção é própria, então eu não compro nada terceirizado, eu mesmo a fabrico, então por isso eu consigo revender com uma lucratividade que para mim é interessante e que eu ofereço. Então notem, no momento em que eu consigo fazer um balizamento e uma comparação, neste exemplo hipotético, com o armário de cozinha, eu deveria conseguir fazê-lo também com software. Mas isso não é possível se você não tiver uma regra, não tiver uma métrica. Primeiro, qual foi a métrica que eu utilizei neste exemplo? Quantidade de metros lineares. Então, os três me entregaram um orçamento para 10 metros. Segunda métrica, a quantidade de dias que um levou para fazer. Então, um vai me entregar em 30 dias, o outro em 60 e outro em 90. Isso é uma outra métrica. Um fez com a madeira X, o outro com a madeira Y, o outro com a madeira Z. Então, eu consigo comparar os orçamentos. Agora, se você desenvolve um software, aliás, um orçamento de um software, e o cara fala, olha, qual aqui é o seu diferencial em relação ao concorrente? Você vai falar, não sei. Qual foi a medida que ele usou? Não sei. Por quê? Porque software, por ser muito artesanal, ele carece muito de fazer essa verificação. Ah, professor, mas eu posso ver questões relativas à linguagem de programação? Pode. Linguagem Java é a linguagem mais cara de se programar do que uma linguagem PHP. Uma linguagem em Assembly vai ser muito mais cara do que Java. Né? Eu desenvolver uma arquitetura cliente-servidor é mais barato que desenvolver uma arquitetura de web services ou intercloud. Então, eu posso até medir por esse lado, mas mesmo assim eu ainda não vou conseguir medir quantos metros eu tenho de armário. Então, tá aí, eu fiz toda essa introdução para mostrar para vocês qual é a importância desse tema aqui. Ó. Esse tema é para que eu consiga entregar uma régua. Uma régua de quê? Uma régua de quantos metros eu tenho para construir. Então, a métrica de software, ela serve para ter uma régua única, tá? Uma régua que me permita aferir qual é o tamanho do meu software. Olha só que tranquilo.
eu tenho, a partir de uma determinada metodologia, tá? Essa metodologia, a mais famosa que nós temos, é de análise de ponto de função, que é o APF. Essa é a metodologia consagrada, né? Ela é consagrada por quê? Porque ela é uma metodologia internacionalmente válida, ela tem uma série de modelos aqui válidos aqui no Brasil, e ela vale em termos contratuais para contratos particulares, para contratos entre particulares, para contratos particulares e governo, para contratos entre governos, entre órgãos governamentais. Então, ela vale para trabalhar com toda essa seara. Por quê? Porque ela é certificada internacionalmente. E nós temos outras duas. A NESMA, que a gente utiliza muito quando vamos trabalhar com métodos ágeis ou quando a gente vai trabalhar com a especificação de requisitos de software ainda incompletos, ou ainda no início, onde você quer trabalhar de maneira não precisa, mas que você tem uma ideia de como é que serve. E nós temos aí o use case, que precisa, para que eu desenvolva o software, apenas um diagrama de caso de uso. Então, nós temos aí 3 métricas consagradas, em que temos diferenciações entre elas, né? Temos vantagens e desvantagens. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa primeira hora da aula de hoje, tá? Pois não? Pois não, fica à vontade. Pode passar de novo a referência para essa segunda, que eu não consegui escutar muito bem? Ah, pois não, a da Nesma, né? A Nesma, A APF. a APF, ela é a mais consagrada entre as 3 que nós vamos estudar hoje, tá? Análise de ponto de função, tá? Análise de ponto de função é uma métrica reconhecida internacionalmente. Ela é, na verdade, traduzida para o português, porque ela não foi originada aqui no Brasil, ela é utilizada na Europa e também nos Estados Unidos, mais enfaticamente nos Estados Unidos. Então, se você for vender um software para a Google, for vender um software para a Apple, esse software, se você quiser fazer alguma medição em relação àquilo que você está desenvolvendo, a linguagem comum de conversa entre vocês será o APF. Será equivalente ao que eu estou falando aí. Quantos metros eu tenho de armário para ser feito? Então, a análise de ponto de função, ela é um manual, né? Esse manual ele é gerenciado pelo IFPUB, é um instituto internacional que criou esse manual aí. E ele foi aqui traduzido e, vamos colocar, avaliado como sendo a métrica oficial pelos órgãos de controle. Tá? Então, quer seja um tribunal, quer seja um TCU, quer seja um TCDF, enfim, ou mesmo entre contratos em particulares, tá? No meio judicial também é válido, né? Se você quiser trabalhar com ele. Então, daí, Professor, pois não. o diagrama de caso de uso, ele também entra nas métricas de software, só para eu entender melhor. Excelente pergunta, Leonardo. Existe uma métrica que se chama método de Gartner. Esse método de Gartner, a única coisa que ele precisa para medir o seu software é o diagrama de caso de uso. Então, após o diagrama de caso de uso pronto, eu posso utilizar uma métrica que conta a quantidade de casos de uso que eu tenho, conta a quantidade de atores, e aí eu multiplico por um determinado fator e digo, olha, esse software tem o tamanho de X casos, esse software tem o número Entendi. de Y casos, tá? Na verdade, eu utilizo o diagrama de caso de uso como uma fonte, como um insumo para poder fazer a minha contagem. Beleza, valeu, professor. Disponha, Leonardo. Bom, então aí eu já expliquei, né? Qual é a importância, por que que a gente mede software, né? Por que que isso é tão importante? Então, é isso tudo, porque eu preciso ter uma regra, eu preciso ter uma medida, né? Uma avaliação de como é que essas coisas devem acontecer. Então, nada mais justo do que eu ter uma medição única, né? Ter uma forma única para que todo mundo converse a mesma língua, tá? Então, por isso é que é importante, tão importante a minha métrica. E a primeira métrica que eu vou falar aqui é a métrica utilizada pela APF, tá? A APF, ou Análise de Ponto de Função, é uma métrica que eu falei para vocês, que ela é gerenciada, ela é publicada por um instituto, chama-se IFPUG.
Inclusive, ele é uma das certificações mais difíceis que a gente tem, depois do PMBOK, né, ou juntamente com o PMBOK, de você tirar. O valor para você tirar é acima de 90% em relação à prova. Por que isso? Porque os auditores de ponto de função, eles funcionam como auditores de fato. Então, os contadores de ponto de função, eles são contratados a peso de ouro porque eles acabam sendo auditores. Então, a assinatura de um auditor de ponto de função, ou de um contador de ponto de função, ele equivale à assinatura, por exemplo, de um engenheiro no momento em que ele vai fazer o cálculo estrutural de um prédio, né? Ele se responsabiliza em dizer que ali tem, de fato, uma quantidade X de software. É a mesma coisa de você fazer uma medição, por exemplo, eu vou construir uma estrada. Então, eu vou construir essa estrada, ela vai ter 100 quilômetros. No momento em que eu faço uma auditagem, essa auditagem ela tem que ser assinada por um especialista. Então, esse especialista vai lá e vai aferir, de fato, se ali tem 100 quilômetros ou não. Né? Ou se você for calcular uma questão relativa a metros cúbicos, enfim. O auditor, neste sentido, ele tem a função tanto de validar aquilo que foi contado por alguém, administrado por alguém, dito por alguém, como ele também tem a função de dizer qual o valor que se encontra ali. Tá? Então, a APF ela tem essa grande vantagem. Primeiro, ela é, como falei, a métrica internacional, uma métrica internacionalmente conhecida e válida. Então, no momento em que você faz um lançamento de um software, você vai vender esse software lá no Chile, lá na Colômbia, a APF ela vai ser válida no Mercosul. No momento que você pega o seu software, esse software vai ser distribuído agora lá pela Apple Store, e você quer medir o quanto é o tamanho do seu software, isso também vai ser aceito lá nos Estados Unidos. Então, é uma mesma régua, igual você fala assim, eu vou contratar e vou comprar água, né? Eu vou comprar esses galões d'água. Então, esses galões d'água vêm lá em 20 litros. Então, a minha métrica é litros. Então, eu posso fazer o cálculo, se eu estiver comprando um galão de 20, um galão de 50, por quanto sai cada litro. A métrica nada mais é do que os quilômetros, os litros, os metros cúbicos, os metros lineares, tá? Quando eu falo de APF ou de pontos de função, eu estou querendo dizer que meu software é de um tamanho X. Então, um software de tamanho de 50 pontos de função e um outro software de tamanho 100, quer dizer que o software de tamanho 50 é a metade do software de 100. Então, eu consigo dizer, ao término do desenvolvimento de um projeto, qual é o tamanho daquele software. Professor, e onde é que eu vou usar isso? Bom, em relação à faculdade, em relação aos projetos em que vocês vão trabalhar como gestores e vocês vão trabalhar como ADS, na parte específica de GTI, os alunos que trabalham com a parte de gestão vão trabalhar isso na parte de auditagem, na parte de desenvolvimento de projetos, na contagem de pontos de função para aferir tamanhos de software e os seus valores, orçamentários, questões relativas à missão, valores, então tudo isso, né, toda essa parte específica de estratégia. E a parte dos alunos que vão trabalhar com a DS vão trabalhar no sentido de qual é o valor do meu serviço, quanto é que isso aqui está em uma fábrica de software, se eu estiver tratando com o preposto, numa contratação. Então, os dois cursos, nesse caso, se beneficiam enormemente desse cenário. Por quê? Em um cenário está a visão de quanto aquele software é importante para a minha empresa e o quanto aquilo vale em relação de investimento pelo que eu tenho de receita bruta. Então, a receita bruta da minha empresa é de R$ 1 milhão ano. Eu vou investir num software de ERP que custa 100 mil, ou seja, eu vou estar investindo 10% da minha receita para uso de um software. E no sentido de quem está fazendo, é o quanto é que eu posso cobrar pelo RP. Qual é o tamanho deste software em relação ao outro, né? Qual é o tamanho de um SAP, um F5 e assim por diante, tá? Então, é para isso que se usa a APF, para que eu tenha uma avaliação de tamanho. Opa, obrigado, Samara. Obrigado, Luciano, aí pelo link. Não, o auditor, ele é da área de tecnologia no geral, onde temos mais auditores voltados para a parte de ADS.
e na parte de GTI são os auditores na parte de controladoria, tá? Então, tanto o GTI quanto a ADS tem os auditores, tá? Um do ponto de vista de fazer a análise orçamentária de quanto vale aquele software e o outro sobre o ponto de vista o quanto aquele software é válido para a minha empresa. Mas os dois chegam no mesmo valor. Opa, pois não? É quase isso, Samara, mas não chega a ser ciências contábeis não, é muito mais simples. Vocês vão ver, é bem facinho é uma tabelinha de 5 linhas por 3 colunas. Professor, Opa, pois não. o Breno, eu tenho uma dúvida. Pois não, Breno. Antes de chegar nessa parte de precificação, eu entendo que uma parte considerável da documentação tem que estar pronta, ou seja, os requisitos listados, diagramas de casos de uso, então já envolve um trabalho aí por parte do desenvolvedor. Costuma se cobrar por esse trabalho? Sim, costuma sim. E como aí, que é feita essa cobrança? Excelente pergunta, Breno. Vamos imaginar que você vai fazer o orçamento de um determinado software, né? É muito comum o pessoal te contratar para, cara, eu quero fazer um sisteminha. São 2 telas só. Exatamente. É muito fácil, eu só quero que você se logue assim, igual o Google Drive, que permita fazer o check-in igual o Instagram e visualizar os meus produtos igual eu vejo no YouTube. Assim, é muito fácil, muito tranquilo. São 2 telinhas, é muito fácil, né? Então, como é que a gente faz? Para esses casos em que eu vou trabalhar ainda, qual é o tamanho do meu software, qual é o meu requisito, aí eu vou utilizar a mesma. Para esses casos aí, quanto é que custa fazer um diagrama de caso de uso? Aí eu vou fazer a NESMA. Quanto custa para levantar os requisitos? Eu uso a NESMA. A NESMA é uma metodologia que permite fazer uma avaliação quando você ainda não tem os requisitos postos. Você ainda não tem uma consolidação da sua documentação, da sua linguagem, do tamanho do seu software, bem como você colocou, Breno. Eu não tenho caso de uso, eu não tenho ainda a definição da linguagem de programação, os requisitos não estão todos colocados. Então, para isso, para esse caso, eu uso a NESMA. Seria equivalente ao seguinte: eu chego para um determinado marceneiro e falo assim, olha, eu vou comprar um apartamento. Sério, vou comprar um apartamento. Esse apartamento deve ter aí de cozinha, deve ter uns 20 metros quadrados. Por quanto você faz o armário? O cara fala, olha, deve ser em torno aí de uns 10 mil reais. Ele vai falar em torno de 10 mil reais porque ele já fez isso em outros 50 apartamentos. Mas ele não sabe quantas paredes tem a cozinha, ele não sabe a altura do pé direito, ele não sabe ainda qual vai ser a cor do armário, ele não tem ideia ainda de qual é o cenário que está colocado para ele. Ele só sabe das informações que você está colocando para ele ali. É uma cozinha de mais ou menos tamanho. A pessoa que vai desenvolver um software funciona do mesmo jeito. O cara do supermercado fala assim, ó, isso eu já encontrei aos montes. Você chega lá, olha, eu quero desenvolver um software aqui para o meu supermercado, igual aquela solução da Itautec que tem lá no Açaí, tá? E aí eu vou ter aqui uma impressora fiscal, 2 balanças e uma parte específica ali de estoque. Então, quanto custa o software? É isso. Né? Então, aí você vai trabalhar em cima da quantidade de requisitos que aquele cara pode ter. Só que isso é muito obscuro. Então, para isso é que existem essas ferramentas aqui, né, esses métodos, melhor falando, que permitem a gente trabalhar com isso. Trabalhar de uma maneira não precisa, né? A gente chama isso de estimativa e indicativa. Bacana? Muito útil, galera. Eu vou falar para vocês. Para quem trabalha com consultoria, já trabalhei com consultoria, aliás, trabalho ainda hoje, mas muito menor número. Para quem trabalha com consultoria de desenvolvimento de software, com essa parte de, até com banco de dados, a parte de ajustar sistemas que já existem, criar sistemas novos, a análise de pontos de função, pelo menos as regras colocadas nela, auxiliam demais. Auxiliam sobre qual ponto de vista? Para você justificar. Para você justificar aquilo que a priori é injustificável. Para o cara não falar assim, olha, mas você está me cobrando aqui 10 reais, 10 mil reais é caro. Aí você vai demonstrar item por item, porque não é caro. Né? Você vai valorizar aí a questão relativa ao seu serviço. Wallace, a NESMA é como se fosse um valor estimativo, tá? Todas elas vão ter esse caráter de bruto, tá? De bruto e de fator ajustado, tá? A gente costuma até colocar na APF que é o valor bruto e o valor sem ajuste, tá? Então, esse valor bruto que você está colocando aí, entendo que seria um valor que você está ali mais no
no estimativo, tá? No indicativo. Então, por que estudar APF? Não é simplesmente para você decorar uma tabela. Eu falo decorar no sentido de você ter entendido a lógica dela, né? Não é um sentido de você ter decorado a tabela e simplesmente saber que aquele seu software é formado de N partes. Não é isso. A questão da métrica é o quanto eu vou valorizar o meu serviço, por quanto eu vou cobrar o meu software. E do outro lado da mesa é, eu sou o gestor de TI do meu órgão. Essa pessoa que está aí do outro lado está vendendo um software por 10 mil reais. Esse software vale 10 mil reais? É nesse sentido. Ou no outro sentido, né, que você não está nem de um lado da mesa, nem do outro, você é o auditor. Você vai olhar a transação realizada e vai falar, olha, ele cobrou 10 mil e ele pagou 10 mil. Houve aí má fé? Porque, assim, o cara cobrar, não sei, tem até a história do feijão, né? O cara cobrar 1.000 reais lá por um caroço de feijão, tem má fé se ele está falando que existe alguma propriedade específica naquilo? Se a pessoa comprou de boa fé? A priori, não existe. Agora, se você estiver colocando alguma coisa específica que aquilo lá vale por conta daquilo, aí sim é má fé, né? Exemplo que a gente tá vendo muito agora, né? Um respirador custa, sei lá, 10 mil reais. Aí alguém vai lá e compra por 70 mil. Bom, a média de preço é 10. Por que esse comprou de 70? Comprou em caráter emergencial, comprou porque a demanda e consumo a relação estava muito grande em si. Porque houve má fé? Não houve? Né? Só para que vocês tenham uma ideia, galera, o maior orçamento que a gente tem no governo federal, tirando a questão de pessoas, né? Tirando todo o orçamento, não estou falando do orçamento de custeio, não estou falando do orçamento de investimento. O segundo maior orçamento que a gente tem é de TI. Ela só perde para engenharia, só perde para construção de pontes, de prédios, compras de imóveis. Depois dele é a TI. A TI é a galinha de ovos de ouro para quem está trabalhando com valores vultuosos de grana, né? E é por isso que se fica tão em cima disso em relação ao quanto custa um determinado software. Logicamente, eu vou falar para vocês aqui, existem algumas exceções, né? Então, por exemplo, se você vai comprar um, um software que é vendido somente por uma empresa, aí realmente não há que há concorrência. Mas software de portaria, o que há de segredo num software de portaria? Nenhum, né? Todo mundo tem ideia de como é que funciona e quais são os requisitos. Então, por que um custa 10 e o outro custa 50, né? Então, essa é a ideia, tá? Esse é o grande objetivo. E vocês vão ver que nessa passada aí, né, nesses 20 minutos aí, ou 30 minutos de explanação, vocês vão ver que eu falei já, ó, tudo isso aqui, ó. Tá? Então, quando eu falo de APF, quando eu falo de métrica, eu estou falando de tudo isso aqui, ó, tá? É uma forma de você validar o quanto é aquele projeto, quanto tempo para fazer, se ele é caro, se ele é barato, enfim, eu consigo visualizar aí sobre diversos prismas, tá? Agora, é importante colocar que na APF, o prisma a ser verificado, a ser avaliado, auditado, controlado, é sempre do usuário, tá? Ainda que o desenvolvedor ache que desenvolver a tecnologia PHP 7 com Laravel é algo muito mais custoso do que usar PHP 5 com Zend, sob o ponto de vista do usuário, isso não tem diferença alguma. Vai ser uma tela de cadastro de cliente, uma tela que vai permitir você inserir dados do seu produto. Tá? Então, o ponto de vista a ser considerado em uma auditagem, em um controle, em um orçamento, é sempre o ponto de vista de usuário. Não sei se vocês já ouviram falar da sigla UX, tão em voga hoje, é a tão famosa experiência do usuário, tá? Então, a experiência do usuário é que é colocada muito aí sobre esse ponto de vista. Tá? Então, o ponto de vista da avaliação do meu cliente é aquilo que o cliente enxerga, aquilo que ele vê funcionando. Então, tá aqui, né? Já falei dos objetivos, já falei dos benefícios. E tem aí já alguns comparativos. Eu vou tecer esses comparativos com vocês de maneira mais específica quando estivermos trabalhando com a parte do NESMA e com a parte específica do Gartner, tá? Que eu vou falar da detalhada, da indicativa e da
estimado, tá? Esses aí são os pontos principais. Então, deixa eu me passando. Já está até aqui, ó, indicativo, estimado e detalhado. Eu vou explicar isso aqui para vocês quando falar acerca da APF. Pois bem, então, dito aqui o que foi colocado em relação à APF, nós temos todos esses requisitos. E aí, o que eu faço agora? Agora eu abro um leque de opções em relação à minha APF. Então, se eu tenho que a APF é tudo aquilo que me permite avaliar o meu software de maneira internacional, eu tenho algo robusto, um manual que me traz uma tabela com as pontuações do que um software é grande, é pequeno, assim por diante, é complexo ou não. Como é que eu faço? Eu faço uso da mesma. Inclusive, no terceiro semestre, né, logo no semestre que vem, vocês vão pegar esse projeto. Sim, Leonardo, consegue sim. Então, vocês conseguem, a partir dessa quantidade de pontos, mensurar o tempo que você tem para desenvolver. Então, no terceiro semestre, em gerenciamento de projetos 2, né? Isso, gerenciamento de projetos 2, junto com o Nogalha, uma das tarefas que vocês vão realizar é pegar as prototipações de tela, pegar o seu modelo de entidade de relacionamento, o seu diagrama de caso de uso, tá? E aí eu estou falando para os dois cursos, tá? E vocês vão pegar esses valores que vocês têm e vocês vão criar um indicativo. Esse indicativo a gente utiliza com o NESMA. Então, o que é o NESMA? Ela é uma metodologia, né? É um método que também tem um manual, mas não tão detalhado quanto a APF, que permite avaliar um software. Só que ele avalia de uma maneira indicativa, que foi aquilo lá que o Breno perguntou. Tá, eu vou desenvolver um software, a pessoa ainda não tem ideia de tudo aquilo que ela quer. Quanto é que eu vou cobrar? Então você vai fazer uma contagem indicativa. Em termos comerciais, tá? Isso é uma perspectiva comercial. Essa contagem indicativa ela pode errar em torno de 25%, tá? Para baixo ou para cima. Então, o software que você cobra R$ 10.000 para fazer, esse orçamento sem nenhuma justificativa mais contundente, ele pode chegar a R$ 12.500 sem problema algum, tá? Assim como ele pode também ficar para baixo, né? Neste caso, R$ 7.500 também sem maiores justificativas. Por quê? Porque o nome é indicativa. Né? Quando eu faço essa indicação, eu já estou colocando para o meu cliente que há um valor que não é preciso, né? Porque se ele me entregasse todos os requisitos, toda a documentação, aí eu poderia colocar algo mais detalhado. Mas como não, então eu faço algo indicativo. E aí, a fórmula que eu tenho para fazer é essa daqui. Para a Nesma e para o Gartner, eu não cobro os valores e nem cobro as fórmulas. Por quê? Porque na Nesma, assim como na Gartner, vocês vão trabalhar com isso no terceiro semestre, tá? Então, para não haver sombreamento, para que vocês não vejam essa mesma fórmula, esse mesmo assunto duas vezes, eu apenas digo que existe, mas junto com o professor Nogalha, né, no semestre que vem, vocês vão trabalhar toda essa parte aí. Inclusive, no plano de projeto, a primeira tarefa que vocês fazem é utilizar essas fórmulas aí para a Nesma, tá? Então, eu deixo aqui para que vocês tenham material e insumo, né, tenham material para poder utilizar, mas para a Nesma basta saber que ela é indicativa e que ela pode girar, ela tem um grau de erro, né, para cima ou para baixo, de nosso caso, comercialmente falando, até 25%. Você não vai encontrar esse 25% na literatura, tá? Esse 25% é uma estimativa que a gente tem de mercado. De onde é que foi retirada? E eu acredito, mas isso é uma suposição, é uma inferência, que isso aconteceu muito pelos contratos e aditivos contratuais das leis, tá? Uma lei permite que você aditive um contrato em até 25%. Então, eu acredito que venha daí também essa questão dos 25%, mas isso um pensamento empírico, tá? Não tem nada fatídico aí. Bacana? Então, a Nesma é uma forma de você avaliar o tamanho de um software. E por que é importante avaliar o tamanho de um software? Porque sabendo qual é o tamanho dele, você sabe qual é a complexidade, qual é o tamanho dele, quanto custa, e qual é o tamanho dele em tempo de prazo. Então, se eu tenho um software de 100 pontos, ele tem complexidade de 100.
Se eu tenho um software de 50 pontos, ele tem a complexidade da metade de um de 100, ou seja, ele tem que custar monetariamente a metade e ele tem que ser feito na metade do tempo daquele lá de 100. Então, tá, a régua, ela serve para essas duas coisas, ainda que haja uma correlação de produção que eu vou falar para vocês, tá? Você desenvolver um software de 100 pontos e um outro software de 50, não necessariamente um que leve 100 dias, o outro vai levar 50. Por quê? Porque vai depender da tecnologia, da linguagem de programação. É o que a gente chama de fator de produtividade, tá? Onde você multiplica um dia por X horas, onde você multiplica a produtividade, por exemplo, de uma linguagem de programação Java, é diferente de uma linguagem de programação .NET utilizando C Sharp, por exemplo. Tá? Então, a NESMA, ela é indicativa, vou passar toda essa parte aqui. Bacana. E aí nós vamos ter aqui a APF, né? Eu vou finalizar essa primeira parte da minha explanação com esses termos utilizados aqui, tá? E vou chegar até o ciclo. É um desenho que vai mostrar as etapas, para que a gente possa fazer a nossa atividade relacionada à avaliação 1 de maneira mais tranquila, tá? Mas não se preocupem, nós teremos ainda 2 aulas tratando sobre análise de ponto de função, tá? Então, eu vou chegar aqui até a explicação desse gráfico aqui, ó, dessas fases aqui. E aí, na próxima aula, eu vou explicar exatamente como é que a gente faz essa contagem, tá? Contagem de melhoria e de aplicação. Então, pois bem. Então, algumas coisas que vocês não podem esquecer de maneira alguma em relação à APF. Primeiro, tá até lá atrás, né, sobre o ponto de vista da perspectiva da controladoria, né, sobre a perspectiva da auditoria, é o ponto de vista do usuário. Não é medida pelo desenvolvedor, não é medida pelo arquiteto, não é medida pelo analista desenvolvedor de sistemas, nem muito menos pelo gerente. É uma visão do usuário, tá? Aqui a gente vai utilizar metáfora, a gente vai utilizar a questão do diagrama de caso de uso, prototipação, é aquilo que o usuário vê. A segunda, informação de controle é tudo aquilo que eu aplico ao meu sistema, que é para mim um processo elementar. Então eu vou inserir um usuário. Então eu tenho um processo elementar que é um dado entrando no meu sistema. Eu vou fazer um relatório em PDF. Isso é um dado, é um elemento elementar, porque eu vou retirar de lá. Eu vou fazer um sistema que eu vou controlar, por exemplo, a quantidade de adubagem necessária e a quantidade de água necessária para uma determinada planta. Vamos imaginar que seja uma tulipa. No momento em que eu sei que a quantidade de água necessária, a quantidade de tempo necessária, a quantidade de material, o tipo de planta, cada um desses pontos é um processo elementar. Eu vou no supermercado, vou fazer uma compra, vou passar os meus produtos pelo caixa. Então, cada produto daquele tem um código de barra e tem um valor. Cada vez que eu for passando um produto daquele e for contabilizando quanto é a minha compra no final, aquilo é um processo elementar. Então, o processo elementar é tudo aquilo que eu tenho de entrada, que eu tenho de saída e que é relevante para o meu sistema, em ser todo o sistema, né, falando em ser todo ele, ou cada uma das suas partes. Sendo que a visão do usuário ela tem que ser corroborada sempre pelo que é reconhecido pelo usuário. Então, no momento em que eu, cliente, chego no caixa, o que eu visualizo de sistema? Eu visualizo a entrada do meu CPF, caso eu queira utilizar isso em um determinado programa. Depois, as entradas dos produtos, por meio do código de barra. Depois, a finalização da minha compra, com os descontos e o pagamento. Então, ó, eu enxergo 4 funcionalidades. Abrir a compra, que é com o CPF, depois a contabilização de cada um dos itens, né? O fechamento com os descontos e, por fim, o pagamento. Só que para fazer isso, eu vou ter uma impressora fiscal ali trabalhando, eu vou ter um leitor de código de barras, eu vou ter um sistema que vai aferir quanto é aquele produto. Porque, olha só, eu posso ter um produto que custa na gôndola R$10, mas hoje está em promoção. Na compra de 3 produtos, cada um sai a R$ 9,90. Então, tem uma regra de processamento ali. Foi feito aquelas promoções relâmpagos. Então, aquele produto hoje,
né? O celular vendido junto com o fone sai de graça entre aspas. Então, há uma regra de negócio envolvida ali por trás. Isso eu, usuário, não enxergo, mas o desenvolvedor vai ter que fazer. Então, eu não contabilizo aquilo que eu não enxergo, tá? Então, quando eu vou na concessionária e compro um carro, eu vou comprar exatamente por aquilo que eu estou vendo. Então, eu vou comprar lá pela cor do carro, pela cor do banco, pelo tipo de banco, pelo tamanho da roda. Então, eu vou olhar o carro e vou pagar por aquilo que ele está vendo. No momento que eu ligo o carro, utilizando o botão, eu vou estar vendo aquilo lá. Eu aciono e pago por aquilo. Agora, quanto de energia elétrica eu tenho que ter para aquilo, quanto é que foi acionado, qual é a tecnologia que tem ali por trás, eu não vejo. E aí, não vendo, apesar de fazer parte do software, eu não pago por ela porque eu não a reconheço, tá? Então, isso é um ponto não de confusão, mas um ponto de divergência entre as fábricas de software e os auditores, tá? Porque os auditores, eles contabilizam somente aquilo que o cliente vê. Só que tem coisas que o cliente não vê, que dão trabalhos enormes, dão um trabalho gigantesco, mas que não é contabilizado para o desenvolvedor. Por exemplo, você desenvolve um sistema em que ele é cliente-servidor, mas no ambiente web. Aí você faz aquilo, aí está funcionando bonitinho, no Chrome 69. Aí alguém resolve instalar um Firefox, aí o seu sistema fica todo embaralhado, a fonte fica ruim, você não consegue visualizar, aquilo que você clicava agora já não mais funciona. Quando eu vou arrumar isso, isso é algo que o cliente não vê. E isso dá trabalho pra caramba para ser feito, mas não vai ser contabilizado, porque o que o cliente vê é o clique em determinado botão e a ação que é resultante dele, tá? Manter. Eu até coloquei para vocês como um padrão para, na hora de fazermos os nossos requisitos, colocar lá, né? Manter cadastro de cliente ou manter cliente, manter cadastro de produto ou manter produto. Então, manter, e até falei isso para vocês, tem até lá na observação, ele engloba todas as funções, tá? As principais delas são o nosso CRUD. Então, quando eu falo em manter, eu estou falando do meu CRUD, tá? O que é o CRUD? É o meu create, é o meu request, é o meu update e é o meu delete. Meu delete, tá aqui. Essas são as 4 principais funções que a gente tem. Só que eu posso ter outras, né? Eu posso ter a função de imprimir, eu posso ter a função de exportar, a função de gerenciar, a função de medir, eu tenho a função de inabilitar, a função de arrastar. Então, eu tenho aí várias outras ações que podem ocorrer em um manter, tá? Mas o manter engloba, no mínimo, 4 atividades a serem realizadas, 4 funções. E se nós temos, como eu falei no slide anterior, e se eu falei, de acordo com o que tinha no slide anterior, que um processo elementar, né, era a parte específica de uma informação de controle, logicamente, o processo elementar é a menor unidade dessa atividade. Então, o código do produto lá é um processo elementar dentro da sua tabela de produto. A descrição do seu produto é o seu processo elementar em produto. O login do cliente, a senha, o nome, a data de nascimento, tudo isso são processos elementares em relação a cliente, a produto numa venda, a data de venda, o valor total, o desconto, o percentual de desconto. Então, tudo isso está incluído, né, ou faz parte de processos elementares. O usuário, falei para vocês, o ponto de vista dele é o mais importante, mas não esqueçam, né, inclusive na prova, hoje eu vou até corrigir esse caso de uso, como eu falei para vocês, um ator em um caso de uso não necessariamente é um ser humano, tá? Pode ser um sistema como o dos Correios, um sistema como o da Receita, uma impressora fiscal, uma máquina de cartão de crédito, tudo isso para o sistema é um usuário, tá? E o meu sistema da TIM conversa com o sistema do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, para mim, é um usuário enquanto eu sistema. Assim como eu, usuário TIM, sou um usuário dentro do sistema Banco do Brasil. Haja vista que nós trocamos informações de número de telefone e de crédito a ser colocado.
A lógica de processamento é exatamente aquilo que eu preciso fazer para um processo elementar funcionar. Coloquei isso no exemplo do supermercado. O usuário enxerga abrir a compra, contabilizar os itens, fechar a compra com o desconto e fazer o pagamento. Isso é uma lógica. Então, eu não posso realizar um pagamento sem antes ter uma abertura da compra. Eu não posso ter uma abertura de compra que não tenha itens. E eu não posso realizar pagamento de uma compra não realizada ou não fechada. Então, essa lógica em que envolve os processos elementares, que envolve a interação com os usuários, é ela que descreve como o meu sistema vai trabalhar. Diagrama de atividade, diagrama de interação geral, diagrama de sequência, tá? E aí, por fim, como falei, para finalizarmos essa primeira parte da aula aí, está o nosso fluxo de controle ou nosso fluxo de contagem, tá? Eu quero que vocês anotem aí, por gentileza, que esse fator de ajuste aqui, ó, para a legislação brasileira, tá? Para o governo brasileiro, em termos de contratos entre particulares, contrato entre particulares e órgãos governamentais, o TCU, TCDF, órgãos de controle no geral, assim como a Justiça, ela não reconhece mais essa questão dos fatores de ajuste, tá? Então, fatores de ajuste a gente não utiliza mais no manual. E só isso aí já diminuiu uns 70% da complexidade de contagem de ponto de função. Porque nós temos 14 pontos de fatores de ajuste, ou tínhamos, né? Bom, tínhamos não é a palavra certa, porque o manual continua existindo, ele continua tendo fator de ajuste, porque, como eu falei, ele é um manual internacional. Então, isso aí é possível que seja válido nos Estados Unidos, possível que seja válido no Chile, tá? Mas para o governo brasileiro, por conta de inúmeros problemas que a gente teve, principalmente aqui em Brasília e no Brasil, por conta do Instituto Candango de Solidariedade, por conta do escândalo das polis, enfim, por conta de todos esses escândalos aí que envolveram contratos de informática, contratos de TI, aí a justiça determinou que isso não mais pode ser aplicado aos contratos, tá? E quando eu falo isso, é também em relação aos contratos entre particulares. Ainda que não seja ilegal você determinar fatores de ajuste em um contrato, quando você tenta justificar isso de maneira fática, você não mais consegue, você não, já não tem mais jurisprudência, tá? Então, você pode justificar o fator de esforço por inúmeras razões, né? Questão de expertise, questão de experiência. Não posso. Mas é público, tá? Se você procurar aí, você vai ver aí que tiveram vários escândalos na época da Poli. Eram chamadas as Polis, né? Politec, Poliedro, existiam vários problemas, existiram. Se vocês procurarem as notícias antigas aí no Google, o Google não deixa, o Google tem uma memória incrível, né? Assim como as mulheres. Então você vai ver que ele não vai se perder, você vai encontrar diversas notícias aí acerca desse assunto. Mas foi algo, à época, tão grande quanto, ou relevante quanto foi a Lava Jato para os contratos de empreiteiras, tá? O pessoal costuma chamar isso na justiça de a Lava Jato da TI, ou Lava Teclado, né? O pessoal costuma brincar. Logicamente não com os valores que foram da Lava Jato, né? Não é isso, é só uma equivalência, tá? Então, olha só, esse trecho aqui, ó, ele não é mais usado. Então, olha só que fácil. Nós ficamos apenas com esse segmento. Sendo que esse cara aqui, ó, como ele contabiliza somente agora os que são não ajustados, ele deixa também de ser importante, porque se agora eu tenho a determinação da contagem apenas desse cara aqui, ó, eu não preciso mais me preocupar simplesmente com esse. No momento em que eu somar esses dois, eu já tenho a contagem pronta. Por quê? Porque com eles dois prontos, eu já tenho o meu quantidade de pontos de função não ajustados, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é determinar o tipo de contagem. Então, eu vou verificar o tipo que eu quero fazer, né? Como é que eu quero fazer o meu tipo de contagem? Ela é uma contagem que vai ser para uma auditoria, para um sistema novo, para uma correção.
Depois, eu vou especificar qual é o tamanho da minha fronteira, então até onde vai o meu sistema. Se você fala, por exemplo, de uma farmácia, a parte da farmácia eu tenho a parte de medicamentos, eu tenho a parte de perfumarias, eu tenho a parte de medicamentos controlados, eu tenho a parte de serviço para algumas farmácias, eu tenho a parte de pagamento de fornecedores, eu tenho a parte de pagamento de funcionários, eu tenho uma parte específica relacionada à gestão do meu negócio, quer seja em relação às compras. Então, a farmácia em si, ela tem vários negócios dentro dela, né? Eu tenho uma parte de estocagem, eu tenho uma parte de compra, eu tenho uma parte de venda, eu tenho uma parte de venda selecionada, por exemplo, farmácia popular, farmácia de alto custo. Então, dentro do negócio farmácia, eu tenho vários negócios ali dentro. Então, eu tenho que verificar até onde vai a minha fronteira da minha aplicação. Depois, eu vou contar, desculpa. Depois eu vou contar as minhas funções de dados e as funções de transação e acabou. É só isso. Eu só preciso determinar o tipo de contagem, já vem determinado qual é. Eu tenho que determinar a fronteira. Uma vez determinou-se, você já tem o que é dentro e fora. O que é dentro você vai chamar de interno, e o que é fora chamou de externo. Então, existem funções de dados internas e funções de dados externas. Existem funções de transação que vão de fora para dentro, e existe função que vai de dentro para fora. Então, isso aqui já é trazido. Isso aqui já é identificado. Então, basta você saber isso. Ó. Então, hoje, pode ser que isso mude daqui a algum tempo, mas hoje, né, isso já é válido aí desde, salvo engano, 2002, 2004, por aí, então já tem bastante tempo isso. Basta você saber isso aqui, as funções de dados e as funções de transação. Bacana? Então, chegamos aí às 20h30, né, que é o horário que eu queria chegar com vocês, para que a gente tivesse um tempo maior para discutirmos sobre as atividades da semana passada. Na semana que vem, nós vamos tratar sobre isso aqui, tá? Que são as funções de dados e as funções de transação. Depois dê uma procurada, vocês vão encontrar na web muitas tabelinhas, muitas imagens que tratam do resumo da APF, né? O que eu aconselho é vocês pegarem um resumo que chama-se a própria... Cadê? É o próprio manual da contagem de pontos de função. Eu vou deixar ela no link lá para vocês, mas é um manual, um resumido de como você fazer contagem de pontos de função. Ela é da Fato CS, tá? Se você procurar Fato, não sei se são com 2 T's. Fato CS, agora não sei se é com o T só. Fato CS APF. É Fato com 2 T's. Então, aqui dentro da Fato existe um livrinho aqui, ó. Nesse livro aqui, tem uma tabela, tá? O livro em si, você logicamente não precisa comprar, mas existe a tabela que é dentro desse livro aqui, que ela é gratuita, tá? Então, se você procurar a tabela da APF, a tabela resumo, né, da APF da Fato CS, vocês vão encontrar aí esse cartão de referência que é gratuito, ó. Ele tá dentro daquele livro lá, tá? Então, isso aqui basta pra gente, tá? Só isso aqui já basta pra gente. Na verdade, o que a gente vai utilizar é só a primeira tabela, que é essa daqui, ó. A gente só vai usar essa tabela aqui, ó. Então, essa tabela aqui é o que a gente vai... Deixa eu maximizar aqui, né? Ó, o que a gente vai usar para a nossa aula inteira em relação ao desenvolvimento de contagem de pontos será esse aqui, ó. Essa tabelinha aqui. Só que esse cartão é bacana por quê? Porque ele traz toda a parte de aporte teórico, ó. O que é o escopo, os tipos, tá vendo? Aquilo lá que eu falei, a questão da fronteira, a visão do usuário, tá? Então, ele descreve tudo aqui, ó. Isso tudo aqui que eu falei, ele tá resumido aqui, ó, nesse cartão, tá? Se você imprimir ele frente e verso, caso você queira imprimir, logicamente não precisa. Vocês vão ver que ele é uma folha única A4, né, que forma um folhetozinho, que você consegue colocar, inclusive, no bolso, tá? E aqui tem algumas partes relativas à abordagem, né, a parte de ajustes, de como é que isso é realizado, aqui, ó.
Acho que aquele lá que o Breno perguntou, né? Uma vez que eu não tenho ainda todos os requisitos de como é que eu trabalho em relação a isso, então tá aqui, é um resumo, depois eu vou explicar isso aqui para vocês, que é a parte lá do DSP, a parte do ENAP, a parte da ASPA e a parte do ESP, tá? Então nós temos tudo isso aqui tratado nessa cartilha, tá? Mas não se assustem com a quantidade de itens que aqui tem. Aqui a gente não vai trabalhar mais com esses fatores, tá? Que são 14. A gente vai trabalhar unicamente com essa tabela aqui, ó. Prometo para vocês. Então, a única coisa que a gente precisa trabalhar é isso aqui. Olha só que bacana aqui, tá vendo a indicativa da NESMA aqui, ó? A indicativa da NESMA, ela só tem uma validação para aquilo que é baixa e aquilo que é média. É complexa e baixa. Só isso. A questão dos AEs e dos ALEs. Sem mais delongas, alguém tem alguma dúvida? Para que serve uma métrica? Por que eu estudo isso? Por que é importante? Aí deixei aí para vocês o link, para vocês poderem baixar depois. É importante ter essa referência.